Olá, aqui é a Conexão Vancouver, sempre trazendo para você uma notícia, uma informação nova. E hoje nós estaremos falando sobre violência. Eu tenho certeza que você está acompanhando hoje por todas as redes sociais, pelos meios de comunicação, como tem aumentado o nível de violência por várias partes do mundo. E nós estaremos falando hoje sobre a violência no Canadá. Antes que nós demos início nessa informação importante para você sobre a violência, é importante que você esteja inscrito no nosso canal se você ainda não é. Então se inscreva agora no nosso canal, pois dessa forma, toda vez que nós lançarmos um novo vídeo, você terá acesso e essa informação chegando em primeira mão. Também clique aqui num sininho que tem ali do lado, porque isso vai mandar para você uma notificação, para que você saiba que então um novo vídeo foi lançado. Ao mesmo tempo, não esqueça, deixe o seu joinha e compartilhe nas redes sociais para que mais pessoas possam ter acesso a essa informação. Por que falar da violência no Canadá é importante para você que está aí planejando? Porque isso faz parte do nosso dia a dia, sem dúvida nenhuma. Você está hoje planejando transformar sua vida, deixar o seu país de origem e vir através da educação ou através do trabalho para poder viver uma nova experiência aqui no Canadá. Então, sem dúvida nenhuma, ficam aquelas dúvidas com relação a como é o dia a dia no Canadá. E nós estaremos trazendo vários vídeos mostrando vários assuntos relevantes para o seu planejamento. E o assunto de hoje é a violência no Canadá e o que isso pode afetar o seu planejamento. Temos dados recentes aqui do ano de 2015 que mostram o nível de criminalidade por todo o mundo. São 219 países onde se existe uma estatística muito precisa, muito próxima da realidade que nós todos vemos. Infelizmente dizer que o nosso Brasil lidera essa lista numa maneira muito negativa, né? Hoje no Brasil nós tivemos no ano de 2015 contabilizadas 55.500 homicídios, ou seja, são 26,74 mortes a cada 100 mil habitantes. É um número realmente muito grande. Então, esses números são mostrados para que a gente possa ter uma ideia de como acontece no mundo todo. Então, o Canadá também faz parte dessa lista, obviamente, dentro desses 219 países. Mas vejam que o Canadá está posicionado nessa lista no número 67 de 219 países, tendo uma taxa de homicídios de 1,68 homicídios para cada 100 mil habitantes, contabilizando no ano de 2015 também um total de 604 homicídios. Então, o Canadá é um país de aproximadamente 37, 38 milhões de habitantes, divididos em 10 territórios e mais 10 províncias, e mais 3 territórios no norte. Então, é um país dividido em praticamente 3 estados, onde tem os seus níveis de criminalidade cada vez mais administrados de uma forma correta pelos governos locais. Então, cada uma das províncias tem as suas dificuldades, tem os seus desafios, mas existe também uma política de segurança muito forte. Um outro número muito interessante que mostra como o Canadá tem trabalhado fortemente nessa questão da criminalidade são dados que foi iniciado um levantamento sobre essa questão da criminalidade no Canadá desde o ano de 1962. No ano de 62, essa taxa de criminalidade estava em 0,5, ou seja, menos de uma morte por homicídio em cada 100 mil habitantes. Chegou ao topo no ano de 77, a 3 homicídios para cada 100 mil habitantes. E desde 77, do ano de 1977 até agora, no ano 2014, esses números vêm caindo, constantemente vêm caindo esses números, atingindo agora a taxa de 1,5 a cada 100 mil habitantes, ou seja, então é um trabalho realmente muito forte que o Canadá faz. Agora, quais são os motivos que levam essa violência no Canadá ser tão baixa? Por que nós conseguimos viver nesse país com uma realidade completamente diferente do que nós estamos acostumados a ver em várias partes do mundo? Existe um controle muito rígido, existe uma educação muito grande do povo, existe uma consciência comunitária, uma consciência humana por parte da cultura canadense de respeitar o próximo, de respeitar aquilo que pertence a outra pessoa. Isso eu estou falando na questão de furtos e roubos, né, que muitas vezes pode
levar a um homicídio chamado de latrocínio. Então, tudo isso faz com que esses números sejam cada vez menores. Um outro ponto muito importante é a questão do controle de armas. O Canadá tem esse controle de armas realmente muito rígido. Eu não estou levantando aqui um debate para dizer se o controle de armas deveria ou não deveria ser liberado, como eu sei que está acontecendo nesse exato momento no Brasil e em várias partes do mundo, quando nós vemos também problemas acontecendo na América, nos Estados Unidos, com relação a porte de armas. Eu vou dar dados aqui do Canadá. O Canadá, então, tem uma lei muito restrita com relação a porte de armas. O cidadão comum, ele não pode ter uma arma de fogo, uma chamada handgun, que seria aquela arma comum, que seria um revólver, uma pistola, principalmente automática. Não é permitido, é totalmente proibido que a pessoa tenha uma arma de mão, essas armas menores, né? O que é permitido aqui no Canadá, mas sob um registro e uma análise extremamente avançada por conta da polícia, é que algumas pessoas que moram numa área mais afastada, numa área rural, eles têm direito, eles podem ter o chamado shotgun, que seriam as armas de caça. Essas armas de caça são liberadas esporadicamente para alguns caçadores, para que haja também um controle da população animal. Então, nós vivemos num país onde a parte selvagem é muito eminente, muito forte aqui, né? Nós vivemos muito próximo de onde os grandes animais vivem. E não existem predadores naturais para alguns tipos de animais. Então o governo acaba liberando esse uso, né, das armas de caça para que possa existir um controle da população animal também. Mas isso é um controle muito rígido, essas pessoas têm que comprovar antecedentes criminais, ele tem que ser referenciado por um número de pessoas, ou seja, é como se fosse uma entrevista de emprego, né? Ele vai pedir essa permissão de ter uma arma, mas ele precisa da referência de outras pessoas dizendo que ele é uma pessoa do bem, que ele pode ter uma arma. Então tudo isso conduz a uma sociedade a ter uma condição muito favorável nessa questão de criminalidade. Eu vou contar para vocês rapidamente uma experiência que eu tive. Eu morava numa residência aqui e que eventualmente numa noite eu escutei alguns barulhos na noite e eu percebi que aquilo eram tiros. Eu estava na minha sala, eu saí na varanda e realmente não tinha movimento nenhum na rua. Mas não demorou mais do que 1 ou 2 minutos, encheu de polícia naquela rua, eu desci para conversar com um dos policiais, toda a rua foi fechada e acharam 7 cartuchos de uma arma de porte pequeno, uma arma de mão. Ou seja, alguém passou ali naquela rua e disparou 7 tiros a esmo, né? Não se sabe de onde foi atirado, não há nenhuma marca de tiro em nenhum lugar. Mas o mais interessante é que eu fui conversar com os policiais para saber o seguinte: já que é proibido essa arma, como essa pessoa teve acesso? Através do mercado negro, obviamente. Foi uma importação ilegal, essa pessoa comprou de uma forma ilegal no mercado e obteve essa arma. E eu perguntei para ele o que aconteceria, o que vai acontecer quando vocês encontrarem esse cidadão que disparou. Ele disse que por conta do porte de arma em si, somente pelo porte de arma, ele estaria respondendo o processo e podendo pegar 6 anos de cadeia. E ele disse também que por cada cápsula deflagrada, ou seja, cada tiro que ele disparou, é contabilizado também um certo número de anos de cadeia. Então, ou seja, o cara tinha uma arma de mão, disparou 7 vezes, ele poderia chegar a talvez até 20 anos de cadeia por portar uma arma que é totalmente proibida aqui no Canadá. Por que essa informação então é importante para você? Porque você está aí hoje procurando fazer um planejamento adequado para poder viver no Canadá e sem dúvida nenhuma, essa é uma das dúvidas que surgem na maioria dos casos, né? As pessoas nos perguntam como é essa questão da criminalidade, como é que é essa questão da violência no Canadá. Então hoje você teve acesso a essa informação, uma informação realmente muito útil para que você possa se sentir confortável e sabendo que provavelmente você está tomando uma decisão certa de poder viver aqui nesse país. Se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar essa informação, compartilhe nas redes sociais, não esquece de dar um joinha aí no nosso vídeo para que mais pessoas que também estejam procurando sobre essa informação possam encontrar aqui. Você pode também comentar aqui embaixo, colocar nos comentários se você tem alguma dúvida específica sobre essas coisas de criminalidade, da violência aqui no Canadá, coloca aqui também nos comentários, nós estaremos respondendo para você. Acesse o nosso site www.conexãovancouver.com para que você possa buscar informações sobre como estudar no Canadá. Se você tem um planejamento mais específico sobre college ou universidade, nós temos também no nosso site um local onde você pode fazer um agendamento de 30 minutos gratuito
enquanto nós estaremos então batendo um papo, discutindo um pouco mais de perto sobre o seu planejamento e criando um caminho para que você possa então realizar esse seu projeto. É a Conexão Vancouver, ajudando a realizar sonhos. Nos vemos no próximo vídeo.